Fala, operadores, como vocês estão? Tudo beleza? Galera, então no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como a gente consegue fazer uma leitura de tendência, quanto para alta quanto para baixa, tá? E o que eu vou usar de indicador? As médias móveis, tá? Então eu abri o gráfico aqui, abri a plataforma que eu opero, que é a ClearTrade, tá? E o gráfico está limpo. A primeira inserção que eu vou estar fazendo então é as médias móveis para a gente ter uma noção se a gente está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, tá? Através das médias a gente então vai estar conseguindo fazer essa leitura. Para fazer a inserção das médias móveis, eu vou clicar com o botão direito em cima da tela aqui, inserir indicador, e aí eu vou digitar média móvel. Seleciona a janela que está aberta, no caso eu estou trabalhando com o dólar aqui, o ativo, do inserir. Vou digitar 9, inserir novamente 21 e inserir novamente média de 200. Beleza, depois eu posso dar um fechar. Então eu já inseri as três médias aqui. Só que se a gente olhar, as médias elas estão das mesmas cores. Então para ficar fácil a leitura, eu vou selecionar primeiro a média de 9 e vou estar mudando a cor dela. Vou colocar a média de 9 de cor branco. E o tipo dela, do cálculo da média, eu vou colocar como exponencial. Dou um OK. Aí depois eu vou selecionar a média de 21. Vou colocar como exponencial. Na aparência eu vou colocar como azul. E por último eu vou selecionar a média que estava mais distante delas, que é a média de 200. Tá? Vou deixar como aritmética, o tipo de cálculo dela. E eu vou colocar na cor vermelha. Então, um resuminho bem breve sobre as médias. As médias, elas são o que? Nada mais são do que é o cálculo do preço, tá? O preço médio, baseado em quantos períodos a gente fez a inserção. Então, em 21 períodos, a média do preço, ela está baseada nessa linha aqui. O preço, ela é indicada através dessa média que a gente inseriu aqui, tá? Exponencial. Então, a gente tem uma média mais curta, de 9 períodos, uma média maior de 21 e uma média mais longa, de 200 períodos. Feito isso, ó, a gente já consegue ver o quê? Que o preço tende a trabalhar numa tendência de alta, olhando a média de período mais longos, tá? A média de 200, vamos pegar aqui, ó. Então, sempre que o preço teve acima da média de 200, a gente pode considerar que o mercado teve sempre trabalhando na alta, tá? No período mais longo. Então a gente vê que ele respeita muito a média de 200. Depois o que aconteceu? Quando o preço perde a média de 200, a gente vê que a tendência do gráfico começa a cair, tá? Então a gente vê agora já uma inversão de movimento. Ele começou a querer mostrar queda. Ele vinha numa tendência de alta, porque o preço estava acima das médias de 200. Então o preço estava acima da média de 200, ele vinha numa tendência de alta, tá? Quando o preço perde a média de 200, ele começa a fazer o quê? Começa a querer vir numa tendência de baixa. Só que se a gente for levar em consideração a média de 200, a gente não conseguiria dar a entrada, né? Porque ó, quando o preço ganha a média de 200? Só no dia 4. E depois, quando o preço perde essa média de 200? Só no dia 12. Então a gente ficaria, vamos por aí, 8 dias sem operar? Não, por isso que a gente tem as outras médias. A 9 dá 21, que ela mostra uma tendência também, tá? Só que é uma tendência num período mais curto, que também serve muito para a gente fazer operações no day trade. Vamos pegar aqui no dia 4, então. Ó, a média de 200, o preço ganhou, tá? Foi uma confirmação, então, que a longo prazo a gente pode ter uma tendência de alta, tá? Só que a gente observa aqui, ó, a 9 com a 21, como ela vem fazendo essa condução do preço. Então, normalmente, quando o preço rela na média de 9, ele tende a voltar a subir. E é o que aconteceu aqui, ó. Ele relou, começou a subir. Ele rela e começa a subir. Ele faz o toque na média, então, né, e começa a subir. Quando ele perde a média de 9, ele tenta fazer o quê? Um suporte na média de 21. Normalmente, quando ele segura na média de 21, a tendência de alta tende a continuar, tá? Quando ele não consegue segurar na média de 21, que foi o que aconteceu aqui, ó, que aí os próximos candles já começou a fechar embaixo da 21,
num certo momento, a tendência que vinha de alta, então, ela começa a fazer o quê? Ela começa a ficar uma tendência de baixa, tá? Mas isso num período curto, tá? Porque se a gente pegar um período longo, a média de 200 ainda está indicando uma tendência de alta, por o preço estar acima. Só que para a gente fazer a operação no day trade, tanto com o papel à vista, ações, tudo, a gente consegue pegar as oportunidades num período de médias com um tempo menor. Então, a partir do momento que houve o cruzamento ou as médias começaram a trabalhar acima do preço, a gente pode estar pensando em o quê? Fazer uma venda. E aí a gente aqui consegue boas oportunidades. Então, a média, ela serve como o que para a gente? Um indicador de tendência, tá? Então, a gente consegue analisar várias tendências, tá? A um longo prazo, a gente consegue ver a tendência de alta com a média de 200 e no período mais curto, para a gente pegar oportunidades e gatilhos mais rápidos e entradas, a gente pode fazer baseado na média de 9 com a 21. Que normalmente o preço tende sempre a respeitar essas médias. Vou pegar aqui o dia 7, olha que bonito. Ele estava meio lateralizado, né, na abertura, só que depois que o preço fica acima das médias, a gente vê ó, que ele forma, claro, uma tendência de alta. A única coisa que ele acontece, normalmente, é ele toca na 9 e explode para alta. Toca na 9 e explode para alta. Quando ele não consegue fazer isso, ele vem na 21, que seria o suporte. Seria a última tentativa do preço continuar a sua tendência de alta. E é o que acontece aqui, ó. Ele toca na 21 e sobe. A partir do momento que o preço fica abaixo das médias, a gente já pode pensar numa outra tendência. Que aí a tendência do preço seria o quê? Cair, tá? Então é um indicador legal que dá para a gente tomar como base para fazer várias entradas no decorrer do dia. Como é bem volátil o mercado que a gente atua, né? Tanto o índice como o dólar, as médias acabam fazendo uma leitura legal para a gente tomar como decisão, acabar não indo contra a tendência, né? Se a gente está numa tendência de alta, tentar fazer a venda e aí a gente vai acabar estopando normalmente, porque a gente está contra a tendência. E numa tendência de baixa, a gente faz. Então, galera, um resumão geral então da aula de hoje, só para concluir, antes da gente concluir. Então, a gente tem o que então? A gente consegue tirar qual conclusão então através das médias? A média de 9, então, normalmente ela vai fazer a condução do preço, tá? Se ela está numa alta ou numa baixa, numa tendência de alta ou numa baixa, ela vai normalmente conduzir o preço, tá? Igual a gente está vendo aqui, ó, que bonita a condução que ela faz quando está numa tendência de baixa. E aí, a 21, normalmente ela é o que? Ela é o suporte. Então, quando o preço tende a perder a 9, ele vai buscar o suporte na 21. Normalmente, quando ele perde a 21, ele tende a virar tendência. Então, a tendência que era de alta vai virar uma tendência de baixa. Certo? Acaba fazendo a compra, né? Que acaba estopando também. Então, a média é um indicador muito legal para a gente fazer uma entrada. É um dos indicadores, né, que eu uso para fazer a entrada e fazer a leitura do que o mercado está trabalhando. Se ele está trabalhando uma tendência de alta ou baixa, tá? Para fazer o auxílio no trade que eu vou fazer, se ele é de compra ou de baixa. Beleza, galera? Quem puder, deixa o like, compartilha aí, deixa um comentário aí bacana. A gente vai estar tentando fazer mais vídeos assim, né? Para ensinar a galera do básico, tá? Para quem está operando na bolsa. E a gente está com um grupinho no WhatsApp também. Quem puder seguir lá a gente está estudando bastante lá. Tem uma galera legal lá. A intenção do grupo é todo mundo crescer junto e começar a arrancar bastante dinheiro nesse mercado em 2021.